Recentemente, um incidente grave envolvendo o voo 171 da Air India deixou o público e especialistas em aviação profundamente chocados. Em menos de 1 minuto após a decolagem, este Boeing 787 sofreu uma falha dupla nos motores e não conseguiu manter a altitude necessária. De acordo com relatórios preliminares acessados por diversos veículos de imprensa internacionais, incluindo o Wall Street Journal, a Reuters e o The Air Current. Um dos pontos mais notáveis é que ambos os interruptores de controle de combustível da aeronave foram movidos para a posição cut-off quase imediatamente após deixar a pista. O que exatamente aconteceu na cabine naquele momento? Esta não é apenas uma pergunta para os investigadores, mas uma questão de grande preocupação para toda a indústria da aviação. Na análise de hoje, vamos guiá-lo por 3 camadas-chave da questão: o que aconteceu, como isso aconteceu e por que isso poderia ter acontecido. O que aconteceu? Uma perspectiva de dados técnicos. Recentemente, um evento na aviação atraiu atenção considerável de especialistas internacionais, envolvendo um Boeing 787, operado pela Air India. Embora os relatórios oficiais ainda estejam sendo finalizados, diversas fontes da mídia ocidental e análises técnicas iniciais indicam: a aeronave perdeu empuxo de ambos os motores apenas segundos após a decolagem. Se confirmado, essa informação pode apontar para um dos raros casos de falha dupla de motor durante a fase de partida. Um cenário para o qual todos os pilotos são treinados, mas que é extremamente incomum nas operações de voo modernas. Sistema HAT. O primeiro sinal de problema. Um dos principais indicadores usados para avaliar a gravidade de uma emergência em voo é a ativação da turbina de ar de RAM, EAT, que neste caso ocorreu quase imediatamente após a decolagem da aeronave. A turbina de ar de RAM é um dispositivo de segurança auxiliar instalado em aeronaves comerciais modernas. Ela foi projetada para ser acionada apenas em situações de emergência, especificamente quando ambos os motores deixam de fornecer energia elétrica e hidráulica. Quando isso ocorre, a turbina de ar de RAM se estende automaticamente para o fluxo de ar e utiliza a corrente de ar para gerar uma quantidade mínima de eletricidade e pressão hidráulica. Isso ajuda a manter o funcionamento de sistemas essenciais, como os controles de voo. Em condições normais, a turbina de ar de RAM não é ativada, especialmente quando a aeronave ainda está voando a baixa altitude, logo após a decolagem. Ela é normalmente reservada para emergências em grande altitude, quando nenhuma outra fonte de energia reserva está disponível. Portanto, se a turbina de ar de RAM for ativada apenas alguns segundos após a decolagem, isso sugere fortemente que uma falha crítica ocorreu. Possivelmente, a perda simultânea de empuxo de ambos os motores. Recentemente, um incidente grave envolvendo o voo 171 da Air India deixou o público e especialistas em aviação profundamente chocados. Em menos de 1 minuto após a decolagem, este Boeing 787 sofreu uma falha dupla nos motores e não conseguiu manter a altitude necessária. De acordo com relatórios preliminares acessados por diversos veículos de imprensa internacionais, incluindo o Wall Street Journal, a Reuters e o The Air Current. Um dos pontos mais notáveis é que ambos os interruptores de controle de combustível da aeronave foram movidos para a posição cut-off quase imediatamente após deixar a pista. O que exatamente aconteceu na cabine naquele momento? Esta não é apenas uma pergunta para os investigadores, mas uma questão de grande preocupação para toda a indústria da aviação. Na análise de hoje, vamos guiá-lo por 3 camadas-chave da questão: o que aconteceu, como isso aconteceu e por que isso poderia ter acontecido. Como isso aconteceu? Mecanismos operacionais e padrões de treinamento. Quando ocorre um incidente na aviação, o primeiro passo é examinar não apenas as consequências, mas também como o evento se desenrolou. No caso do voo 171 da Air India, além dos dados sobre a perda de empuxo de ambos os motores, outro detalhe que chamou a atenção especial dos investigadores foi o estado do sistema de controle de combustível da aeronave. Em aeronaves modernas como o Boeing 787 Dreamliner, o fornecimento de combustível para os motores é controlado por meio de 2 interruptores principais, conhecidos como interruptores de controle de combustível. Cada interruptor comanda um motor. Como funcionam os interruptores de combustível? Não é tão simples quanto acender uma luz. Apesar de serem chamados de interruptores, eles não são botões simples. Cada interruptor de controle de combustível possui um design mecânico que impede a operação acidental, incluindo um ressalto que trava o interruptor na posição Run durante todo o voo.
para mover o interruptor de run para cutoff, ou seja, interromper o fornecimento de combustível ao motor. O piloto deve segurar firmemente o interruptor com a mão, puxá-lo para cima, passando do ressalto de segurança, depois empurrá-lo para baixo até a posição cutoff. Esse design evita movimentos acidentais causados por turbulência, esbarrões ou contato com outros objetos na cabine. Segundo alguns ex-pilotos e especialistas em sistemas, esse tipo de interruptor não pode mudar de posição aleatoriamente, o que torna extremamente improvável uma operação acidental sem uma ação deliberada. Quando é permitido desligar ambos os interruptores? Em todo o manual operacional do Boeing 787 Dreamliner, há apenas um cenário de emergência que permite à tripulação mover deliberadamente ambos os interruptores de combustível para a posição cutoff durante o voo. É quando ambos os motores já pararam de funcionar, uma situação conhecida como apagamento duplo de motor, e a tripulação precisa realizar um reinício duplo em voo, porque esse procedimento existe. Em condições normais, o sistema de combustível permanece no estado run, permitindo fluxo contínuo de combustível para as câmaras de combustão dos motores a jato. No entanto, se ambos os motores pararem temporariamente, por perda de pressão de combustível, mistura combustível-ar incorreta ou falhas eletrônicas transitórias, reiniciá-los requer uma reinicialização completa do caminho de alimentação de combustível. Para fazer isso com segurança, a tripulação deve resetar o sistema de fornecimento de combustível, semelhante ao ato de reiniciar um dispositivo eletrônico. Procedimento padrão em um cenário de reinício duplo de motor: mover ambos os interruptores de run para cutoff. Essa ação corta todo o combustível que está indo para os motores, eliminando estados pendentes ou inconsistências no ciclo de combustão. Retornar imediatamente ambos os interruptores para run. Neste ponto, o sistema de combustível reinicia o fluxo de combustível e inicia um processo de reacesa automática, seja por ignitores automáticos ou com a ajuda do fluxo de ar RAM durante a planeio da aeronave. Monitorar a pressão de combustível, as rotações dos ventiladores, N1, N2, a temperatura dos gases de escape, EGT, e aguardar indicadores estáveis que confirmem a recuperação dos motores. Mais importante, o tempo em que os interruptores ficam na posição cutoff deve durar apenas alguns segundos, o suficiente para que o sistema receba o comando de reset. Manter os interruptores em cutoff por mais tempo pode resultar em uma perda da sequência de partida, tornando o reinício do motor impossível. Neste caso, a aeronave ficaria completamente sem empuxo, uma situação extremamente perigosa, especialmente quando ocorre em baixa altitude. O que torna essa situação tão incomum? De acordo com algumas fontes da mídia citando o relatório preliminar, ambos os interruptores de combustível foram encontrados na posição cutoff e não haviam retornado à posição run no momento em que o sistema RAT foi ativado. Se confirmado pelos dados da caixa preta, isso pode sugerir que ou o procedimento de reinício foi interrompido no meio do caminho, ou os interruptores foram movidos para cutoff fora dos limites do procedimento padrão. Em ambos os casos, isso indica que o incidente não ocorreu de acordo com a arquitetura operacional normal do Boeing 787. Por que isso pode ter acontecido? Quando o fator humano entra em foco, à medida que as hipóteses técnicas vão sendo gradualmente descartadas, o foco da investigação geralmente se desloca para as operações humanas, que representam uma proporção significativa dos incidentes na aviação no passado. Possibilidade de procedimento inadequado, investigação ainda em andamento. Neste estágio, não há evidência pública indicando que as ações na cabine foram intencionais ou resultado de erro. No entanto, como muitos observadores apontaram, ambos os interruptores de controle de combustível estarem fixados na posição cutoff é um cenário que raramente ocorre em condições normais de voo. Muitas perguntas foram levantadas. Isso poderia ter sido uma resposta instintiva a uma falha técnica, ou foi resultado de um estado mental instável ou falta de atenção naquele momento. Embora as respostas ainda dependam do relatório final, este é um momento para a comunidade da aviação refletir mais uma vez sobre um fator importante, embora muitas vezes negligenciado. Pressão psicológica na cabine. Um tema que precisa de discussão mais séria. De acordo com vários estudos de psicologia da aviação, publicados na última década, pilotos comerciais, apesar de altamente treinados, ainda são indivíduos que atuam em um ambiente de alta pressão, com as seguintes características: longas jornadas de trabalho, mudanças frequentes de fuso horário, afastamento da família, falta de conexão social duradoura,
Grande responsabilidade, mas sem sempre ter oportunidades de compartilhar ou receber apoio. Companhias aéreas na Europa e América do Norte começaram a implementar programas de apoio à saúde mental para pilotos, incluindo avaliações psicológicas regulares, linhas internas anônimas de ajuda e sessões voluntárias de aconselhamento individual. No entanto, segundo muitos especialistas, ainda é difícil incentivar os pilotos a falar proativamente sobre problemas de saúde mental, devido ao receio de prejudicar seus registros profissionais ou serem julgados pelos colegas. Um ponto-chave, e isso é uma questão sistêmica da indústria, não culpa de um indivíduo específico. Quando ocorre um incidente envolvendo fatores humanos, é crucial abordá-lo de uma perspectiva sistêmica, treinamento, apoio, supervisão e cultura interna. A responsabilidade não deve ser colocada inteiramente sobre um único indivíduo, especialmente quando os dados completos ainda não estão disponíveis e o contexto psicológico não foi esclarecido. Comparando o Air India 171 com o voo 36 da Air Transat. Um dos incidentes mais claramente comparáveis ao do Air India 171 é o voo 236 da Air Transat, ocorrido em 24 de agosto de 2001. O Airbus A330-243, com 293 passageiros e 13 tripulantes a bordo, seguia de Toronto, Canadá, para Lisboa, Portugal, quando enfrentou um cenário raro: esgotamento completo de combustível em ambos os motores enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico, a centenas de quilômetros da terra firme. O incidente começou quando um técnico de manutenção no Canadá substituiu uma peça do sistema de combustível por um componente com tamanho incompatível. Isso causou um vazamento silencioso por uma tubulação. Durante o voo, a tripulação notou um desequilíbrio de combustível entre as asas, mas inicialmente presumiu tratar-se de um erro de sensor, um cenário já enfrentado em treinamentos com simuladores. À medida que a escassez de combustível se tornava crítica, o motor direito e depois o esquerdo desligaram completamente. A aeronave entrou em condição de planeio total, sem empuxo algum dos motores, confiando apenas na gravidade e na aerodinâmica de planeio. Para manter o controle, a RAT, turbina de ar de impacto, um dispositivo de energia emergencial movido a vento, foi ativada. Com poucas opções à frente, o comandante Robert Pichet e o primeiro oficial Dirk de Jager planaram o A330 por 19 minutos, mais de 120 quilômetros, pousando com segurança na base aérea de Lajes, nos Açores. No momento do pouso, a aeronave havia perdido todos os sistemas hidráulicos e elétricos principais, com o trem de pouso e os freios funcionando em capacidade mínima. Mesmo assim, a tripulação pousou a aeronave, de quase 200 toneladas, sem motores, sem radar e sem navegação, usando apenas habilidade e reflexos, algo raramente alcançado, até mesmo em treinamentos simulados. Nenhuma vida foi perdida. 18 pessoas sofreram ferimentos leves. Todos os 306 a bordo sobreviveram. A ICAO e diversos especialistas em aviação chamaram isso de uma das mais notáveis demonstrações de pilotagem da história da aviação moderna. Semelhanças-chave com o Air India 171. Perda dupla de motores. Ambos os casos envolveram perda total de empuxo, colocando a aeronave em planeio passivo, dependente de sistemas de emergência. Ativação da RAT. Em ambos os incidentes, a turbina de ar de impacto serviu como linha de vida final da aeronave, ajudando a manter os sistemas centrais de controle. Má interpretação de alertas iniciais. Em ambas as cabines, os primeiros sinais de alerta não foram totalmente compreendidos, levando-se a atrasos nas respostas iniciais, um erro humano comum em circunstâncias anormais. Mas a diferença crítica e o fator decisivo, a maior diferença, está no tempo e espaço disponíveis para a resposta. O voo 236 da Air Transat enfrentou a falha em altitude de cruzeiro, cerca de 39 mil pés, quase 12 km. Isso deu à tripulação cerca de 15-20 minutos para processar, decidir e agir. O Air India 171, por outro lado, havia acabado de decolar, menos de 60 segundos de voo. A tão baixa altitude, com velocidade instável e espaço mínimo para manobra, qualquer erro poderia resultar em perda total de controle. A história do Air Transat 236 mostra claramente que, quando os motores falham, tudo depende da tripulação. Consciência, análise situacional e habilidades de controle são cruciais para a sobrevivência. No entanto, o Air India 171 representa uma realidade mais dura, onde a janela de resposta foi comprimida para alguns segundos, e os procedimentos padrão praticamente não tiveram tempo de se desenrolar. Isso levanta questões mais amplas sobre os protocolos de treinamento para a perda de empuxo logo após a decolagem, e a prontidão psicológica dos pilotos nos primeiros segundos em que tudo sai do controle. O incidente envolvendo o Air India 171 ainda está sob investigação. Até o momento, nenhuma conclusão oficial foi divulgada.
Mas os relatórios preliminares e as análises técnicas iniciais chamaram forte atenção dos profissionais da indústria. Estes indicam que não há sinal claro de falha grave nos sistemas da aeronave ou nos motores. Em vez disso, ambos os interruptores de combustível estavam registrados na posição cooked-off, algo praticamente impossível sem intervenção humana deliberada. Com os dois motores desligados, os interruptores de combustível cortados e nenhuma tentativa de reinício registrada, a aeronave ficou sem empuxo. Uma situação altamente perigosa. E isso não é apenas uma questão técnica, mas envolve ações humanas e tomada de decisão em tempo real diante de emergências inesperadas, comparado ao incidente do Air Transat Dustin 36, onde a tripulação teve mais de 20 minutos para agir. O Air India 171 teve apenas alguns segundos para reagir, e isso fez toda a diferença. Este evento levanta uma pergunta vital. Os pilotos, os programas de treinamento atuais e os sistemas de cabine estão realmente preparados para lidar com emergências críticas e súbitas? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Toda perspectiva é bem-vinda e respeitada. Não se esqueça de inscrever-se para não perder os próximos conteúdos, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar este vídeo se você acredita que essa mensagem merece ser divulgada. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos novamente no próximo tema.